mata. Bolsonarismo mata. Sabe aqueles tipos antes e depois? Quando você vai, isso aqui era um usuário de tal droga antes e depois. Isso aqui é o antes e depois do Silvinei Vasquez adoecido por bolsonarismo terminal, tá? Isso aí é o disfarce que ele utilizou para tentar enganar a galera do aeroporto. Isso. É isso. O cara tirou ao que tudo indica, né? Até onde a gente sabe e o que tá sendo noticiado. O cara tirou a tornozeleira, fugiu e foi pro aeroporto. Com um documento falso. Ele foi pra uma área federal com um documento falso e achou que ia dar certo. Achou que isso aí era uma boa ideia. Então, esse é o antes e depois, e isso explica, né, cara? O adoecimento psíquico do cara explica essa tentativa brilhante do Silvinei Vasquez de fugir, tá? Eu vou evoluir, tem duas coisas. Eu vou passar algumas notícias aqui do UOL e um texto do Jamil Chad para o iclnoticias.com.br. Que é isso aqui, ó. Isso aqui foi publicado agora há pouco. Hospital nega vínculo e diz que atestado levado por Silvinei Vasquez é falso, pelo Silvinei. Tá? Então, vamos lá. Preso no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador, o ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez, portava uma prescrição médica que o Hospital Itamed, de Foz do Iguaçu, afirma ser falsa. Agora tem isso também, né? Tudo isso precisa ser investigado. Se foi falso, se é falso mesmo, se a instituição, de alguma forma, colaborou com a tentativa de fuga dele, se alguma outra instituição ou se pessoas colaboraram com a tentativa de fuga do Silvinei, tá? A instituição diz que o documento não foi emitido pelo hospital e que os médicos citados nunca atuaram na unidade. Então, o resumo, tá? O que aconteceu? O Silvinei foi preso no Paraguai e levava uma prescrição médica. O ex-diretor-geral da PRF foi preso ontem no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, ao tentar deixar o país em um voo internacional. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês têm ideia que esse era um cara, veja, o cara era ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Você tem ideia do quão estúpido um sujeito tem que ser para tentar fugir? Esse cara conseguiu escapar, momentaneamente pelo menos, né? Conseguiu tirar a tornozeleira. Ele estava sendo monitorado. Ao que tudo indica, a responsabilidade do monitoramento é do Estado. É do ente do Estado. Então, por que demoraram tanto para chegar até o cara? Houve algum tipo de negligência ou conivência? Tudo isso são perguntas, tá? Agora, o cara consegue remover a tornozeleira. Foge. Mete o pé. Para onde ele vai? Pro aeroporto. Com um documento falso, meu filho. Tá bom? E utilizando esse disfarce. Porra, não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar. E esse cara era o ex-diretor-geral da PRF no Brasil. Vocês têm ideia, cara? Do quão tapado, ou sei lá, do quão desesperado e desorientado também o sujeito tava. Porque, assim, é quase como que se entregar, tá? É demais supor que as autoridades que trabalham com isso todo dia, em alfândega, em zonas federais, em aeroportos, e os caras vão cair nessa tua baboseira, ô Silvinei. Puta que pariu, tá maluco, cara?
Então, você imagina, tá? Vamos seguir aqui. Então, foi preso aí, seguindo aqui a leitura da matéria do UOL, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi e tal. Ele queria deixar o país nesse plano brilhante dele num voo internacional. No momento da prisão, ele portava uma carta em que descrevia estar com câncer no cérebro, impedido de falar e ouvir, e também uma prescrição médica, com uma lista de medicamentos para controle de colesterol, hipertensão, depressão e insônia. Olha que doideira! Todos eles, invariavelmente, que se dizem imbrocháveis, incomíveis, imorríveis e tal, apelam para a questão da fragilidade da saúde. O barato esquenta, eles apelam para esse negócio da saúde. Prescrição usava papel timbrado de Hospital de Foz do Iguaçu, mas a unidade mudou de nome no ano passado. O documento trazia o timbre do antigo hospital Costa Cavalcante, que desde dezembro de 2024 se chama Hospital Itamed, tá? Então não vou ler tudo, mas assim, eu achei interessante isso aqui. E também quero ver com vocês, aqui ó, caiu a casa de outros bolsonaristas também. Óbvio, vocês podem imaginar que quando algo desse tipo acontece, quando o Ramagem foi capaz de fugir para Miami, você pode imaginar que houve um clima de assim, isso criou um senso de emergência, naturalmente, na justiça brasileira. Porque você pode imaginar que, gente, que sentido que faz julgar alguém durante um tempo com peças hipercomplexas, escutando múltiplos advogados com sustentações orais e papapá, condenar o fulano para depois ver o cara meter o pé e ainda tirar sarro e ficar gozando da cara dos magistrados em outro país, que é o que o Ramagem está fazendo lá dos Estados Unidos. Se ele, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo serão ou não deportados, isso é outra história, e eu acho pouco provável. Aliás, o Cacai, o criminalista, o advogado, disse no N2 ao vivo que existe sim uma costura para que isso aconteça. Eu não sei, vamos ver. Eu continuo bastante cético com relação a isso, tá? Vamos continuar lendo aqui as publicações do UOL. Essa aqui eu achei importante porque é óbvio. É óbvio. Nesse sentido, me parece razoável argumentar. Eu faria a mesma coisa. Bom, então, isso aumenta, na minha avaliação, o risco de possibilidade de fuga e eu vou decretar a prisão, ainda que seja domiciliar, de outros condenados, tá? Foi o que aconteceu. Moraes cita fugas de Ramagem e Silvinei em ordens de prisões a condenados. Isso aqui é também do UOL, foi publicado há menos de uma hora. Um dia após a prisão de Silvinei Vasquez, no Paraguai, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar de outros 10 condenados pela trama golpista. Em 2 decisões, o magistrado citou as fugas de Alexandre Ramagem e de Silvinei como justificativa para endurecer as medidas. E me parece óbvio, tá? Me parece absurdamente plausível e fazer todo sentido essa decisão. A despeito de ter a argumentação de que um dos advogados, acho que do Felipe Martins, argumentou que hoje no Brasil uma pessoa paga pela ação de outra. E eu entendo, honestamente eu entendo essa argumentação, mas também me parece que, dado o risco de fuga que múltiplos réus já demonstraram, e no que diz respeito ao próprio, acho que é o artigo 312 do Código de Processo Penal, que cita explicitamente, quando houver risco de fuga, risco à ordem pública, a tentativa clara de evitar a aplicação da lei penal, a prisão deve ser decretada, seja prisão preventiva, domiciliar, sei lá, o instrumento que o magistrado tem à sua disposição e que ele entende ser o caso aplicar em cada situação. Eu acho que nessa ocasião o Moraes apontou o risco de novas fugas ao impor prisões domiciliares
E nessas decisões de hoje, ele afirma que os episódios já registrados indicam um padrão de atuação do grupo e justificam medidas mais rígidas para assegurar o cumprimento das penas. Não tem a menor dúvida que é óbvio, tudo isso faz sentido, tá? Fabrício Moreira de Bastos e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros tiveram prisão domiciliar decretada com o uso de tornozeleira eletrônica. Bastos é coronel do Exército no Tocantins e Medeiros, tenente-coronel do Exército no Rio de Janeiro. O primeiro foi condenado a 16 anos de prisão, o segundo a 17, tá? Então, tá aí, também não vou ler tudo. Acho que o principal aqui é dizer para vocês que isso afeta o Felipe Martins. Como vocês sabem, era o cara das relações internacionais do bolsonarismo e um cara que foi condenado pela elaboração da minuta do golpe, tá? Então, além de tudo, a tentativa do Silvinei foi tão profundamente estapafúrdia que ela conseguiu derrubar a casa de vários bolsonaristas, consequentemente, tá? E aí, tem esse texto aqui do Jamil, como eu falei para vocês, foi publicado hoje, dia 27, 1h15 da tarde, agora há pouco também. Aliás, acompanhem a coluna do Jamil Chad, saiu do UOL e veio para o ICL Notícias. Então, iclnoticias.com.br é que tem esse craque, que é o Jamil Chad, e que todas e todos vocês tanto amam. Eu sei, a gente ama. O Jamil Chad é uma unanimidade. O cara é uma sumidade no que diz respeito ao funcionamento da sociedade internacional, a geopolítica, a nossa política nacional. Ele é um craque total, o Jamil, tá? Diz o texto dele: o que a fuga dos golpistas revela sobre o bolsonarismo? A atitude mostra que há uma aposta permanente na extrema-direita de que a impunidade vingará. Né? E diz, eu só vou ler os 2 primeiros parágrafos aqui, porque a ideia é estimular a leitura, que vocês entrem no site clnoticias.com.br e leiam na íntegra o texto do Jamil Chad nessa ocasião aqui. Mas dizem os 2 primeiros parágrafos do texto do Jamil nessa ocasião: as gargalhadas são legítimas diante de planos de fuga que mais se parecem às piores comédias americanas, mas me recuso a lidar com o fenômeno do êxodo de bolsonaristas apenas como parte de uma história de um grupo de covardes e de trapalhões, sem ofensa aos humoristas. E isso eu acho que é importante. Lendo o texto do Jamil, eu decidi trazer nessa análise por conta disso, porque, veja, é um negócio tão cômico, tão absurdo, tão estúpido, que a gente tende a encarar isso com essa dose natural de humor, sabe? Porque é difícil de acreditar que um sujeito que é ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do país estoure a tornozeleira, consiga alguma vantagem para eventualmente fugir. É óbvio que teria que ser um plano um pouquinho mais elaborado do que embarcar num voo internacional. Tá bom? Se você é um fugitivo da justiça, filho, áreas federais, né? Se você quer continuar fugindo, não são uma boa ideia. Tá bom? Deixa eu deixar essa dica elementar. E não que eu jamais tenha fugido da justiça ou pretenda fugir para todos os efeitos. Agora, é um conhecimento tão elementar que se você perguntar para um adolescente de 14, 15 anos, ele já vai te dizer: hein, você está fugindo da polícia? Não, então ir para o aeroporto não é uma boa ideia. Você não vai conseguir embarcar. Não, mas olha só, pessoal, eu tô disfarçado. Ai, caraca. Eu tô disfarçado e eu tenho um documento falso aqui. Ai, ai, ai. O cara nem sequer se parece com... Enfim. Tá entendendo, né? Então, não é uma boa ideia.
Não é uma boa ideia. Vai virar comédia. Muito difícil evitar isso aí. Mas é importante que não seja, como diz o Jamil Chad, apenas parte de uma história de um grupo de covardes e de trapalhões. Quando um ex-chefe da agência de inteligência, gente, é isso que é louco, tá bom? Não é um cara qualquer que, porra, tá bom, César, mas o cara era um professor de história, o cara era um sociólogo, o cara era um jornalista, o cara era um escritor, o cara era um operário, o cara não tem formação nem similar com nada disso aí. O que você esperava? O cara era o ex-diretor-geral da PRF, cara. Vocês podem imaginar que em quais mãos estavam as nossas forças policiais e continuam em ampla medida também, tá? Bom, esse é o ponto central que o Jamil coloca. Porque quando um ex-chefe da agência de inteligência debocha da justiça, que é aí que ele está falando do Ramagem, quando um ex-deputado se humilha diante de um líder estrangeiro para pedir sanções contra o seu próprio país, o Eduardo Bolsonaro, quando uma ex-deputada condenada ofende um país europeu dizendo que ali estará blindada, Carla Zambelli, ou quando um chefe de uma das forças policiais foge com passaporte de outra pessoa, o que está evidenciado é o sentimento que serve de base nesse movimento político. O da absoluta certeza da vitória da impunidade. Óbvio que é isso. Tão simples quanto genial o texto do Jamil, tá? E aí vocês continuem lendo. Recomendo fortemente a leitura na íntegra do texto do Jamil e vocês entendem a correlação que existe entre as duas coisas. É óbvio que, como existe essa base de sensação de expectativa de vitória da impunidade, o Alexandre de Moraes entende que isso é um comportamento que caracteriza a atuação da quadrilha, do grupo criminoso, e que, portanto, o risco é iminente. O risco de fuga dessas outras pessoas também se torna iminente e ele decreta a prisão dessas pessoas também, tá? Genial o Silvinei Vasquez. Eu tenho certeza que esses outros bolsonaristas devem estar muito felizes com o plano brilhante de fuga do Silvinei, que acabou dando ruim para vários outros bolsonaristas. Todo dia que tem bolsonarista, golpista, criminoso, condenado, sendo preso, a gente fica muito feliz.